ano é 1977 e o Dr. Jim Burke, em conjunto com o Dr. John William, resolveram realizar um estudo comparando as taxas de morte por câncer entre as 10 maiores cidades nos Estados Unidos sem fluoretação de água e as 10 maiores cidades com água fluoretada, onde levou-se em conta suas taxas originais de morte por câncer antes da adoção da fluoretação, entre 1940 até 1950. Após os estudos, chegou-se à conclusão que no período de 1952 a 1969, que nas cidades com fluoretação houve um aumento de 10% de mortes por câncer. A ocorrência de câncer aumentou principalmente nas pessoas entre 45 e 64 anos. Por outro lado, não houve aumento de câncer em cidades que não fluoretaram a água durante esse mesmo período. Outro fato curioso é que foi realizado um estudo na China com 907 crianças entre 8 e 13 anos, e nele mostra a redução de QI nas crianças que tinham mais contato com o flúor, ou seja, foi identificado que o contato moderado com o flúor afetou o sistema nervoso central durante o desenvolvimento fetal das gestantes, ou nos primeiros anos de vida dessas crianças, resultando em comprometimento da inteligência. Além disso, pesquisas mais recentes demonstraram que ratos expostos a fluoreto de sódio apresentaram comprometimento no sistema nervoso. Existem também artigos e estudos demonstrando que o flúor provoca problemas muito sérios para a saúde, tais como aumento do risco de fraturas ósseas e dores articulares em adultos, além da aceleração do envelhecimento e infertilidade dos casais. Todos sabem que o flúor ajuda na prevenção das cáries, porque temos ouvido isso centenas de vezes nas propagandas sobre pasta de dente, endossadas pelos dentistas. Ô Bruno, quantos dentes você tem? Só esse. Mas olha quantos tem o Kiko. Colgate Anticárie. A melhor proteção contra as cáries. Além disso, muitas cidades adicionam flúor à sua água de beber. Porém, há algo sobre o flúor que não é mencionado. Se assim como eu, você também ficou chocado com essas informações, então fique até o final deste vídeo que darei mais detalhes. Será que o flúor é benéfico ou vilão para a nossa saúde? Por que ele está sendo cada vez mais questionado? Olá pessoal e bem-vindos novamente ao canal. Aqui é a Elisa e hoje vamos abordar um tema importante que tem gerado muita discussão: o flúor em pastas de dentes e na água que bebemos e utilizamos no geral. Como ele pode afetar a nossa vida? Como ele pode afetar a nossa saúde? Vamos explorar os pós e os contras, além de compartilhar algumas dicas valiosas para escolher os produtos e hábitos que atendam às nossas necessidades diárias. A controvérsia em torno do flúor. O flúor teve a sua produção iniciada industrialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, devido às suas aplicações no fábrico de combustíveis nuclear. Desde então, ocorreram progressos tecnológicos que permitiram que, na atualidade, seja possível a produção, armazenamento e o transporte do flúor em grande escala, e com condições de segurança necessárias. Desta forma, o flúor é comumente utilizado em diversas áreas do cotidiano. Uma das maiores vantagens do flúor é a sua eficácia na prevenção do tratamento de cáries dentárias, levando à diminuição da capacidade da desmineralização e promovendo a remineralização do esmalte do dente. Após testes eficazes em ratos, iniciou um estudo por 5 anos em 2 cidades nos Estados Unidos, em que elas usou-se o flúor na água e a outra não. Após esse tempo, observou-se que houve redução de 65% na quantidade de cáries nas cidades com flúor na água. Após estes estudos, muitos países, incluindo o Brasil, decidiram como medida de saúde oral comunitária adicionar o flúor na água, sendo identificado como uma maneira mais barata e fácil de proteger todos contra cáries, incluindo pessoas com menos posses. E hoje sabe-se que o flúor é apenas benéfico para a saúde oral, quando administrado em doses adequadas, e a fronteira entre o efeito positivo e negativo atribuídos ao flúor é muito pequena, sendo muito importante o equilíbrio entre os dois. Mas nas últimas décadas, estudos realizados por todo o mundo têm provado que adicionar flúor à água de beber não é totalmente efetivo à redução e prevenção da cárie dentária.
O flúor na água, na pasta ou no enxágue bucal provavelmente tem algum benefício, porque eles matarão bactérias. Afinal de contas, o flúor é um inseticida, mas com certeza há maneiras mais seguras de destruir bactérias na boca. Entenda, cáries são primeiramente uma doença sistêmica, assim como nutrição adequada e manutenção do equilíbrio bioquímico do seu corpo. É o modo mais efetivo de preveni-las. O flúor se tornou tão prevalente na água para beber que hoje todas as bebidas engarrafadas, incluindo sucos industrializados, o contêm. Com isso, está se consumindo água fluoretada em tudo, tornando difícil saber qual o real nível de flúor acumulado e, consequentemente, ingerido. Quando pensamos em comprar uma pasta de dente, geralmente consideramos características como cheiro, cor, sabor e preço. No entanto, nos últimos anos, outro fator ganhou destaque: a presença do flúor na fórmula. Vamos entender por que isso é importante. Você sabia que o flúor é um veneno? Se as pastas de dente fossem sujeitas às mesmas leis dos produtos de limpeza doméstico, os fabricantes precisariam informar que se trata de uma substância tóxica, que deveria ser mantida fora do alcance de crianças. De acordo com o médico especialista em nutrologia e medicina ortomolecular, Dr. Wilson Randall Jr., o flúor é considerado um pesticida e pode causar reações adversas no organismo, como cólicas, dores abdominais e até mesmo problemas genéticos. Segundo o médico, o flúor é considerado um pesticida listado no Manual Merck, livro básico de doenças e toxinas, sendo referência na medicina, como um veneno letal quando consumido em quantidades exageradas, além do recomendado pelo Ministério da Saúde. Para ter uma ideia de quantidade, se consumirmos meio litro de água por dia, iremos absorver de 0,5 a 1 mg de flúor. Rondon explica que essa quantidade já pode causar reações no organismo, entre elas cólicas e dores abdominais, tremores, perda de apetite, aftas na boca, perda de peso, vômitos com sangue, náuseas, fraqueza, diarreia, constipação, rigidez e eczema. A quantidade de flúor diário recomendada pelo Ministério da Saúde depende da fonte de ingestão, como água, alimentos ou produtos fluoretados. Para termos consciência, segundo informações extraídas do site tuasaude.com, a dose segura de ingestão dessa substância é entre 0,05 e 0,07 mg de flúor por quilo de peso ao longo de um dia. Irei elaborar um exemplo para mensurarmos os riscos. Se você pesa 80 kg, o máximo de flúor que deve ser ingerido diariamente é 5,6 mg de flúor. Ou seja, se seguirmos a sugestão de tomarmos 2 litros de água por dia, nosso organismo irá ingerir só desta água que tomamos 3 mg de flúor. E se levarmos em consideração que a nossa pele é um grande órgão e também absorve água durante o banho, e neste caso não conseguimos medir, pois cada organismo absorve uma quantidade diferente. Tem também o flúor que você ingere ao escovar os dentes, além de qualquer bebida que você tome ao longo do dia, que provavelmente foi preparado com água fluoretada. E se você tomar aquele chazinho das 5 e este chá for o chá preto, que é o alimento que mais contém flúor. Ou seja, pode ser dito que com a união de todos esses hábitos diários que realizamos, uma pessoa que pesa 80 quilos pode facilmente chegar a ultrapassar a quantidade de 5,6 mg de flúor, que é o recomendado absorver. Outros efeitos colaterais da utilização do flúor. Envelhecimento. Com o uso contínuo de flúor, as pessoas poderão ter uma forma de deteriorização subclínica que chamamos de envelhecimento. O flúor acelera os processos de envelhecimento pela inibição da produção de enzimas essenciais e em certas reações químicas no corpo. Ele também promove a degradação do colágeno, a principal proteína que suporta a pele, tendões, ossos, cartilagens, tecidos conectivos e, claro, os dentes. Danos genéticos. Também podem ocorrer alterações do sistema imunológico, pois o flúor interage e distorce as forças que mantêm a forma normal de diferentes proteínas corpóreas. Como resultado, o sistema imune ataca sua proteína, promovendo o que chamamos de doença autoimune. Há numerosos estudos na literatura mostrando a ligação entre pequenas quantidades de flúor e dano genético. Há também uma forte correlação com o câncer. Impacto nos glóbulos brancos. Pequenas quantidades de flúor podem causar outras alterações corpóreas significativas. A água fluoretada causa a redução da habilidade dos glóbulos brancos, comprometendo a sua ação de combate à destruição de bactérias.
Função tireoidiana. O consumo da água fluoretada pode causar o desequilíbrio da tireoide. Osteoporose. A exposição a 1 ppm de flúor de água causa a redução da resistência óssea e da sua elasticidade, levando à osteoporose. Dano cromossomal. Já em 1974, o médico austríaco Dr. Wolfgang Klein reportou que 1 ppm de flúor inibe 50% as enzimas de reparação de DNA, causando lesão cromossômica. Em geral, estas enzimas vão sendo reduzidas lentamente com o envelhecimento, o que aumenta o risco de defeitos genéticos nos recém-nascidos de mulheres com mais de 40 anos. Porém, com a fluoretação, essa destruição enzimática ocorre mais cedo, resultando um aumento de risco de defeitos também em bebês de mulheres mais jovens. Flúor versus a espiritualidade. Além de efeitos físicos, algumas correntes espiritualistas acreditam que o flúor pode afetar a glândula pineal, também chamada de epífise neural. É uma glândula endócrina pequena, localizada na região central do cérebro. Ela é responsável por secretar a melatonina, hormônio responsável pelo sono. Acreditam que ela funciona como uma espécie de portal ou facilitador da comunicação espiritual. Quanto mais purificada a glândula, mais fácil a comunicação do indivíduo com outras dimensões. Estudos científicos comprovam que o flúor provoca calcificação da glândula quando há excesso da substância química no corpo. Ela se aloja no órgão e calcifica. Por essa razão, muitas pessoas que trabalham com mediunidade e buscam uma ligação mais próxima com a dimensão espiritual evitam o consumo excessivo de flúor. Cuidados para reduzir a exposição ao flúor. Agora que entendemos os riscos associados ao flúor, aqui estão algumas medidas que você pode tomar para reduzir a sua exposição. Opte por água não clorada e use filtros que eliminem o flúor. Um ótimo filtro é o famoso filtro de barro. Cientistas da Universidade IIS em Jaipur, Índia, comprovaram que o manjericão santo é eficaz para reduzir quase completamente a quantidade de flúor na água. Escolha cremes dentais sem flúor para escovação. Na descrição desse vídeo tem o link de um creme dental sem flúor, que pode ser ótimo para você e sua família se prevenirem desse vilão disfarçado de mocinho, que é o flúor. Se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre tópicos conscientes, não esqueça de dar um like, compartilhar e me seguir para ficar atualizado. Se tiver alguma pergunta ou comentário, deixe abaixo. Um grande abraço e até a próxima!